Antes de começarmos o episódio de hoje, dá só uma olhada nessa notícia que meu grande amigo Gino resgatou para o programa de hoje. Olha só, aqui ó, tema de conversa. Agora sim, né? Vamos dar o que falar na hora do cafezinho, porque a Ericsson, detalhe, viu? Ninguém está fazendo propaganda da Ericsson, tá? Porque a Ericsson lançou uma nova linha de telefones celulares que permitem mais tempo de conversação, sem ter que mudar a bateria ou aparelho. Além disso, oferece mais horas de standby para que não perca essa importante chamada que você está esperando. Fale o quanto quiser. Com a Ericsson, nunca se ouviu tão bem a sua voz. Pois é, Gino, me diga uma coisa, hein? Você lembra de ter usado um aparelho que você precisa trocar para poder continuar a conversa? Olha só, Théo, que coisa, hein? Isso aí na época devia ser o creme do creme, né? Devia ser Sim. um produto high-end, né? Vamos dizer assim. E que, o que diria hoje, né? Hoje a gente está tão acostumado com comandos de voz, né? Tipo chat GPT, né? Então agora você Uhum. imagina, né? Para fazer uma campanha falando isso. Agora você tem mais tempo de conversação como sendo o grande, né? Feature, né? Do E produto. detalhe, sem trocar o aparelho. Você tinha que trocar de aparelho para continuar a conversa, ou trocar de Verdade. bateria para continuar a conversa. Trocar a bateria sem ter que parar a sua conversa. Essa era a inteligência Brincadeira. artificial da década de 90 no século passado, né? Ou a burrice natural, né, Théo? Pois é, tem razão. E como estamos falando da inteligência artificial da década de 90 e agora avançando para o século 21, a inteligência artificial, isso é um fato, está ganhando muita força no mundo do marketing. Olha só, Gino, de acordo com o estatista, 80% dos especialistas do setor integram alguma forma de inteligência artificial em suas atividades de marketing, especialmente online. No entanto, se você não está familiarizado com a IA, além do que viu em histórias de ficção, como o filme Eu, Robô, Matrix ou a série Black Mirror, provavelmente está se perguntando o que é a inteligência artificial e principalmente como utilizá-la no marketing. Será que a IA é realmente o que parece nos filmes? No episódio de hoje, nós vamos explorar a sua definição, seus diferentes tipos e aplicações e como a inteligência artificial pode melhorar os processos de marketing. E mais, algumas controvérsias sobre a inteligência artificial que os profissionais de marketing e também as marcas devem saber. Só que só uma coisa, né? Deixe o seu like, claro, faça sua inscrição no nosso canal, ative as notificações. Você valoriza o nosso trabalho e ainda nos ajuda a criar e proporcionar conteúdo relevante para você e para o seu negócio. E o melhor de tudo, não custa nada. Eu sou o Theo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. E aí, Gino, o que conta de novo, hein? Ó, Théo, conta de novo, essa semana é Páscoa, olha que beleza, Poxa, né? Então o pessoal de tava casa não tem demorando. desculpa de não assistir e não compartilhar e não dar o like no Papo de Marketing, não é verdade? Lembrou bem, Gino. Lembrou bem. Perfeita E época para assistir o Papo de Marketing. exatamente. E o melhor de tudo, a gente sempre prepara isso aqui com muita dedicação, com muito empenho, com muito carinho, e que nem diria Eric Jacan, com um bom tomperro e crocância e cebolinha, né? Então, vamos lá, né? Dá o like aí. Muito bom. Vamos lá, então, Gino. Olha só. First things first, né? O que que é inteligência artificial? É o seguinte, a inteligência artificial, que aqui nós carinhosamente vamos chamar de IA em alguns casos, é só para simplificar mesmo, né? Basicamente é o uso de sistemas de computação para ajudar e executar tarefas que normalmente requerem a inteligência humana, como, por exemplo, percepção visual, fala, tradução, tomada de decisão e até mesmo resolução de problemas. Mas como é que funciona? Como é que funciona realmente a IA? Olha só, a inteligência artificial combina grandes conjuntos de dados com algoritmos de processamento repetitivos e, ao mesmo tempo, inteligentes.
justamente para poder aprender com padrões e recursos nos dados que estão sendo analisados. A IA, nesse caso, busca processar e aprender continuamente com esses dados, gerando informação. Em cada rodada de processamento, o sistema de IA testa e mede o seu próprio desempenho para poder obter o conhecimento adicional. Nesse caso, a IA pode executar milhares ou até mesmo milhões de tarefas de forma repetitiva, melhorando o seu desempenho em um curto espaço de tempo. No entanto, existem vários tipos de IA, cada um com as suas capacidades e também, como veremos mais adiante, com as suas limitações. Não é, Junão? É isso aí, Theo. E é exatamente aqui que the pig twist the tail, né? É aí que a porca literalmente torce o rabo, né? Então, é importante, né, que os profissionais de marketing saibam e entendam quais são os principais tipos de inteligência artificial. Uhum, Então, vamos a elas, né? Primeira, a reativa. Uma IA reativa, ela só pode usar a inteligência para reagir, como o nome diz, e responder ao mundo ao seu redor. Ela não pode armazenar, né, memória, como no meu caso, não é verdade? Né? Então, é, é minha memória para, enfim, né? Eu não sei porque eu falo essas coisas, mas tudo bem. Mas, portanto, né, não se pode confiar em experiências anteriores para informar a tomada de decisões ou a solução de problemas aí em tempo real. uhum. O fato é que as máquinas reativas elas só podem concluir uma quantidade finita de tarefas especializadas. E embora isso possa parecer uma desvantagem, tem lá as suas vantagens, né? Então, uma IA reativa, ela reagirá da mesma maneira os mesmos estímulos todas as vezes, o que a torna extremamente confiável, como eu, não é verdade? Lógico, Gene, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E olha, um dos exemplos mais famosos de IA reativa é o Deep Blue, o supercomputador criado pela IBM ainda na década de 90, aquela época lá do celular da Ericsson que a gente falou agora há pouco, e que venceu uma partida de xadrez contra o campeão, né, Garry Kasparov. O Deep Blue ele poderia identificar as peças do tabuleiro de xadrez e como cada peça poderia se mover com base nas regras do jogo. No entanto, a inteligência artificial não poderia tentar antecipar o próximo movimento do seu oponente e muito menos nem poderia pensar em maneiras de colocar sua peça em uma posição melhor. Então, como você muito bem explicou, Gina, ela apenas reage de acordo com informações que ela mesma possui, mas não interpreta, não gera nenhum tipo de informação a respeito, né? E depois disso tem um segundo tipo ainda, Gino, que é chamado de memória limitada. A IA de memória, O que não sou eu, certo? puxa, ainda bem, viu? Ainda bem. E, não, bem lembrado, viu, Gino? Bem lembrado. E a IA da memória limitada, ela busca armazenar dados e previsões anteriores e os usa para poder tomar decisões, só que ao mesmo tempo analisa os dados do passado para poder prever o futuro. Parece feitiçaria, mas não é não, viu? A IA de memória limitada, ela ocorre quando o modelo de aprendizado de máquina é treinado continuamente para analisar e usar dados cada vez mais novos e, naturalmente, cada vez mais relevantes também. Muito bem, Theo. E a diferença, né, entre a IA reativa e a de memória limitada é que esta possui alguns passos a ser utilizados. Então, Sim, é verdade. primeiro, né, crie os dados de treinamento. Segundo, crie o modelo de aprendizado da máquina. Depois, habilite o modelo para fazer previsões, faça com que o modelo receba o feedback humano ou do ambiente em questão, armazenar esse feedback como dados e repita todas as etapas acima em forma de um ciclo, certo? Simples, né? Só aprendizagem é repetição, não é verdade, então? É isso aí. E um bom exemplo de IA de memória limitada são os carros autônomos, né? Então eles identificam civis atravessando a rua, sinais de trânsito, símbolos na estrada e outros dados aí para tomar melhores decisões de direção e evitar acidentes futuros, né?
E falando nessa questão do carro, né? Então, cada vez mais, né, os Uhum. carros estão ganhando esse tipo, essa inteligência artificial e também eles tendem a se tornar mais seguros no futuro, né? E a única coisa é que esses carros aí não são a prova de Brasil, né? Então, colocar um carro desse na estrada com a faixa que não aparece direito vai ser meio complicado, né? Pois é. Mas é justamente isso, né? Então, Uhum. a repetição dessas variáveis aí, o carro ele vai se manter ali na trajetória, né? Então, é bem, é bem legal, é bem interessante, apesar de eu gostar de dirigir, acredito que seja o mesmo caso que você, mas a Sim. tecnologia está aí, né? Às vezes se você quiser tirar um cochilinho, né? Que nem no Tesla, né? Mas às vezes é importante aí também você deixar usar a tecnologia aí a seu favor, não é verdade? Uhum. Muito legal, viu, Gino? E olha, e tem um outro tipo, hein? Não sei se você já ouviu falar, a chamada teoria da mente. Olha, Assusta, né? Pois é. A chamada teoria da mente como forma de inteligência artificial é exatamente o que parece, viu? Pura teoria. E só, né? É isso mesmo. A IA ainda não avançou para esse tipo, então a teoria da mente ainda está em seu estágio de inovação. Esse tipo de inteligência artificial busca interagir com os pensamentos e emoções dos seres humanos. A chamada teoria da mente, ela busca, e na verdade buscará, entender melhor as entidades com as quais eles e elas interagem, para que possam entender as suas necessidades, crenças, sentimentos e, de uma forma geral, processos de pensamento. Até como você muito bem comentou, Gina, os carros autônomos são uma forma de inteligência artificial limitada. Se esses carros autônomos pudessem analisar e entender os estados mentais e emocionais dos seus motoristas, justamente para melhorar a segurança, certamente eles evoluiriam para o tipo que aqui chamamos de teoria da mente. Hã? pensou até, o carro começa aí a começar a falar palavrão, né? Começa a dar fechada no trânsito, não é É, verdade? bom, Imagina, é bom pensar a respeito então, né? imagina se seu carro acorda amanhã, tipo, mal-humorado. Eu vou xingar todo mundo, né? Imagina. Não vou ligar hoje. Um carro temperamental, né? Então, É tá aí, sério o né? negócio, viu? Pois é. E o próximo tipo, Theo, que aí é um pouquinho perigoso, é a chamada autoconsciência. Lembra do Exterminador do Futuro? Aquela empresa, a Sim. Skynet? Aham. Pois é, ela mesma. Assim que a teoria da mente for uma realidade, o próximo tipo de IA a surgir será a autoconsciência. Nesse ponto, as máquinas elas não estarão apenas cientes das emoções e estados mentais dos humanos, elas também estarão cientes de si mesma. Olha só que coisa louca, né? Então, uma IA autoconsciente terá uma consciência semelhante à humana e entenderá sua existência no mundo e a sua relação com os outros, né? E olha aqui o Tiago Camarão, né? O James Cameron, né? Diretor do primeiro filme, eu não sei porque eu falo essas coisas, né? Ele, ele plantou a ideia ainda na década de 80, quando o filme foi lançado, né? Então, olha É, que coisa interessante, né? né, é verdade, tem que tomar cuidado. Não é à toa que recentemente vários acadêmicos especialistas assim, da área lançaram uma carta pedindo para que as pesquisas de IA dessem uma pausa para poder entender melhor o caminho que está sendo seguido. Então, é É um assunto verdade. sério, realmente tem que tomar bastante cuidado, né? Inclusive o Elon Musk, né? Sim, Tava no o meio próprio, dela, né? O próprio, né? Então, exatamente. É isso aí. E olha, Gino, agora que nós sabemos quais os principais tipos de IA, vamos aqui à próxima dúvida que muita gente pergunta, né? Como os profissionais de marketing podem realmente utilizar a IA a seu favor? Você viu que agora o episódio começa. Agora a gente vai começar o episódio de vez. exatamente. Até agora foi tudo blá blá blá. Você foi tudo conversa de boteco, a gente tomando uma, né? Então, Mas, né, mas foi importante, né, Gino? Fala a verdade. Foi importante mas construir todo esse arcabouço teórico, né? palavra do dia, Fala. arcabouço. Era o que eu gostou dessa, né? Muito boa. Esse arcabouço, né? Com muito tomperro, cebolinha e crocância, né? Então, vamos embora. Vamos lá.
Olha, Gino, a IA, né, de uma certa forma, ela pode executar partes do processo de marketing, como automação de tarefas, personalização de campanhas, análise de dados, enfim, tudo isso para que você gaste menos tempo e dinheiro em tarefas repetitivas e muito mais em ações estratégicas. Um exemplo bem simples seria um sistema que envia automaticamente um e-mail de boas-vindas a cada novo cliente, não é? Os chatbots mais simples hoje, como os disponíveis no Facebook Messenger, por exemplo, e outros provedores de mídia social também, eles se enquadram nessa mesma categoria. Eles podem, por exemplo, fornecer alguma ajuda aos clientes durante interações básicas, né? Levando os clientes a uma árvore de decisão pré-definida, né? No entanto, eles não conseguem discernir a intenção dos clientes, oferecer respostas personalizadas ou sequer aprender com as interações ao longo do tempo. É um exemplo simples, mas não deixa de ser uma aplicação prática e direta de uma IA em uma ação de marketing. Muito bem, Theo. E um outro uso da inteligência artificial no marketing é o chamado aprendizado de máquina, né, que já impulsiona aí a compra programática em publicidade online, mecanismos de recomendação de comércio eletrônico e modelos aí de propensão de vendas, né? E, e também sistemas aí de os CRMs, né? Os sistemas de gerenciamento e Uhum, relacionamento com o cliente, certo? exato. E essas aplicações, Regina, elas não param por aí. Existem também os chamados aplicativos autônomos. Esses são melhor assim, compreendidos como programas de IA que são claramente demarcados ou até mesmo isolados. Eles são separados dos canais principais de comunicação com o seu cliente, né? Por meio dos quais os clientes aprendem, compram ou obtêm algum suporte para usar as ofertas de uma empresa. Ou então esses canais que os funcionários usam também para poder comercializar, vender ou atender essas ofertas. Tem um exemplo muito bacana, que é o aplicativo de descoberta de cores criado pela Bear. É uma empresa de tintas na Califórnia. Usando o processamento de linguagem natural do IBM Watson, a inteligência artificial da IBM, e os recursos do chamado Tone Analyzer, que detectam emoções em texto, né? O aplicativo oferece várias recomendações personalizadas de cores e tinta da marca, mas com base no desejo dos consumidores, no humor deles em determinado momento e das suas intenções de uso no seu espaço doméstico. Então, como exemplo, os clientes usam o aplicativo para selecionar, por exemplo, duas ou três tintas, né, de cores e para a sala ou para um cômodo, enfim, o que eles pretendem pintar. A IA, por sua vez, faz análise baseada nessas informações, nessas cores, e oferece a cor de acordo, né? Com a intenção, com o humor, com o objetivo que o cliente tem. A venda real da tinta, então, é executada fora do aplicativo normalmente, no ponto de venda, embora também permita uma conexão para fazer um pedido direto com o varejista. Interessante, né? Muito top, Theo. E só uma coisa aqui que eu lembrei de comentar é sobre o aprendizado de máquina, né? O machine learning, vamos dizer Uhum. assim, da é o aprendizado de máquina integrado da Netflix, Bem né? Quando lembrado. ela oferece aí recomendações de vídeo aos clientes aí há mais de uma década. Então, as suas seleções, elas simplesmente aparecem no menu de ofertas, né? Que os clientes eles vão estar vendo lá quando eles acessam o site, né? Ou o aplicativo. Se esse mecanismo de recomendação fosse autônomo, eles precisariam acessar um aplicativo dedicado e solicitar sugestões, né? Então, isso mostra que o uso correto de um software de inteligente de IA, né, pode realmente proporcionar uma vantagem competitiva sustentável. Pois é, e olha, agora que você sabe o que é inteligência artificial, seus tipos e como ela funciona e pode ser aplicada no marketing, vamos dar uma olhada aqui também nos prós e contras do uso da tecnologia da inteligência artificial. Vamos às boas notícias primeiro, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Menos erros, lógico, né? Os humanos podem cometer erros, geralmente cometem erros, né? É, perdem prazos, soletram palavras de forma incorreta, erra na matemática, enfim, vai longe, né? E às vezes estamos distraídos ou até passando por um esgotamento, enfim, é a natureza humana, tá?
Ao implementar um sistema automatizado executado por IA, você simplesmente diminui o risco de erros. É simples assim. Quer mais um? Tempo de atividade 24 horas, 7 dias por semana. A IA também não precisa de descanso, né? E pode funcionar o dia inteiro, 24 horas, e durante toda a semana, 7 dias. A IA pode funcionar de forma constante e consistente pelo tempo que for programada. Isso torna a inteligência artificial mais ideal do que os humanos, especialmente para tarefas repetitivas, e permitindo que os profissionais de marketing, por sua vez, né, e proprietários de empresas, concentrem seus esforços em outras ações. Não é, Juno? Theo, você ainda falou, né? Menos erros, né? E só fazendo uma piada, né? Até o próprio Windows reconhece, né, quando o programa executou uma operação ilegal e será fechado, né? Qual que deveria ser a operação ilegal, né? Então, olha Pois só é. a justiça, né, funcionando ali, né? Então, né? Que beleza, né? Então, piadas ruins à parte, né? É, a IA, né, ela pode analisar aí grandes conjuntos de dados rapidamente, né? Então, como você comentou, Théo, os humanos, às vezes, sempre cometem erros, né? Então, especialmente ao processar grandes conjuntos de dados. Então, uma solução seria trabalhar mais devagar para evitar erros, né? Mas, como todos sabem, time is money, né? Tempo é dinheiro, e principalmente no marketing. Então, felizmente, as máquinas de IA podem processar rapidamente grandes quantidades de informações e de dados, né? Então, isso vai se tornar muito mais eficiente do que nós, seres humanos, né? Em um tempinho muito curto, né? Então, é isso aí, então. É Então, verdade. E olha, Gino, só aquela coisa, né? Nem tudo são flores, né? Nós falamos os pontos positivos, mas o uso da IA hoje, né, como ela é concebida, também pode trazer sérios problemas. Por exemplo, as máquinas não podem substituir a conexão humana. Então, é até uma curiosidade, né? Nós chamamos de inteligência artificial, mas em muitos casos você tem pouca inteligência e muita artificialidade, não é? E exatamente. é isso mesmo. E embora a IA ela possa personalizar campanhas de marketing usando dados atualizados, isso não remove a importância das conexões humanas. Por exemplo, os chatbots, como falamos há pouco, são uma forma comum de IA usada no marketing para poder automatizar a comunicação com o seu cliente e, naturalmente, na resolução de problemas. Só que, na verdade, 89% dos consumidores apreciam os chatbots de atendimento ao cliente por suas respostas rápidas, tá? No entanto, ao contrário dos humanos, os chatbots não podem demonstrar emoção alguma e é altamente improvável que respondam à consulta de um cliente com empatia, como um agente humano geralmente faria, não é? Os chatbots, eles também têm respostas muito limitadas e podem não ter os dados necessários para responder a todas as perguntas dos seus clientes. Então, se os clientes sentirem que suas preocupações não são levadas a sério, né, ou não estão obtendo a resposta de que realmente precisam, eles podem ficar frustrados. E aí, meu amigo, o seu relacionamento com a sua marca pode e vai azedar. Vai por mim, acredita, vai azedar. Theo, na hora que você estava falando sobre essa Ah, parte dos chatbots aqui, que não passa emoção, eu lembrei de uma situação com uma empresa de telefonia que. E daí, quando você está lá no autoatendimento falando, você explica o problema, ele quer demonstrar, tipo, alguma coisa. Ah, entendi. Tipo, ele quer ser descolado, né? É uma coisa muito horrorosa, né? Então, é né? Mas artificial demais. totalmente artificial, né? Então, e É tem aí, verdade. Theo, um estudo recente, né, que diz aí que Uhum, 53% dos consumidores cortaram o relacionamento com uma empresa, com uma marca, uhum, após uma única, só uma experiência ruim com a empresa. Então, o atendimento ao cliente de qualidade ele é essencial para reter clientes, né? Então, portanto, você não deve confiar demais aí na IA ao se comunicar ou se conectar com seus consumidores, certo? Então, aquilo que bem. realmente traz agilidade, né? é, rapidez para solucionar um problema, ok, mas quando você precisa realmente, você não pode ainda substituir o ser humano
para criar essa conexão. Às vezes só um humano consegue entender o que o outro humano está sentindo, né? Então, Uhum. por isso que não dá para automatizar tudo, tá? Deixar a IA fazer tudo, né? Exatamente, bem lembrado, Gino. E olha essa, viu? As previsões e análises da IA, às vezes, podem estar erradas. Olha só, abro aspas aqui. A análise confiável de sentimentos, ou seja, né, descobrir se uma frase é feliz, triste ou sarcástica, né, é realmente difícil para a inteligência artificial juntamente com a análise confiável de frases. Fecha aspas. Quem disse isso foi Pawan Deshpande, da Scale AI. E ele completa aqui, ó, também abro aspas. Reconhecer visualmente uma xícara de chá de forma confiável é um desafio para os algoritmos de visão de máquinas atuais. Em outras palavras, a IA não possui a intuição humana para entender e realizar tarefas específicas, até mesmo para analisar sentimentos e muito menos intenções. Uma IA pode fazer algo errado sem a orientação da experiência e da percepção humana. É aí que mora o problema. É verdade, Théo. Pessoal, a IA não consegue definir. Será que é uma xícara de chá ou de café? Ela fica na dúvida. Ela tem uma paralisia decisória. É, A máquina começa a entrar, a IA entra em depressão, né? Ela se frustra, né? Olha só como é que as coisas vão evoluir, né? Então, um tem dos, toda a razão. então, um dos maiores limites aí da IA nesse momento é justamente compreender as intuições humanas relacionadas a quais dados procurar e quais perguntas a se fazer, né? E, e tem um outro problema aqui, né? Que também que a IA ela exige grandes conjuntos de dados e intervenção humana. Então, quando a gente fala de dados, né, uma IA ela é tão capaz quanto os dados que recebe e precisa de conjuntos de dados cada vez mais massivos. Então, portanto, se pode ser necessário contratar alguém que entenda de IA o suficiente para treinar e fazer o upload desses grandes conjuntos de dados. Ou seja, vai precisar de gente, né? Então, na pior das hipóteses, a sua equipe atual é precisar treinar e expandir suas habilidades para trabalhar com a IA. E fato é o seguinte, né? Se o processo ele parecer muito tedioso e caro para a sua marca, é, considere-se considere-se como você deseja integrar a IA em sua estratégia. Perfeito, Gini. Olha, para fechar, né, uma coisa é certa: a inteligência artificial hoje carece da criatividade humana. As ferramentas IA elas podem ser utilizadas na segmentação de clientes, recomendações e outras partes do processo de marketing. No entanto, ainda são necessários humanos para debater estratégias de conteúdo criativas e também inovadoras, que na sua maioria vão atingir o público, né? Por exemplo, em relação às estratégias de marketing de mídia social, os consumidores, né, gravitam em torno de conteúdo que mostra valores da marca e como ela se alinha com os seus. Então, assim, conteúdo engraçado, moderno e relacionável também é popular entre o público, mas é praticamente incompreensível por uma inteligência artificial. Então, somente um profissional de marketing humano pode liderar um conteúdo que realmente toca, né, que realmente faça a diferença, que seja relevante o suficiente e que promova uma conexão bem-sucedida entre você e a sua marca. Pois é, Theo. Uma estratégia de conteúdo que depende muito de conteúdo e também de algoritmos gerados por IA pode parecer monótona ou também pode parecer desconectada, né? Então, os consumidores eles querem saber, né, que uma pessoa que tem, né, uma pessoa por trás da marca que tem empatia aí com as suas preocupações, né? Então, em última análise, a IA ela pode ser uma excelente ferramenta para otimizar, né, e para automatizar e otimizar aspectos do processo de marketing, mas Uhum. as empresas elas devem estar cientes que a IA não deve substituir o elemento humano, de forma alguma. No way, no how, de jeito nenhum, ok? Gino, e eu já falo Hashtag isso. falei. Pois é, mas é mesmo. E olha, e eu já falo isso já há algum tempo, viu, Gino? Olha, você não quer ser substituído por um robô? Então não se comporte como tal. Simples, né? Agora, o que pode acontecer quando um robô, uma inteligência artificial, se comporta como um humano? Essa é a pergunta que os profissionais de marketing devem refletir a respeito. E o que dizer sobre o futuro da IA
Bom, a inteligência artificial, teoria da mente, máquinas autoconscientes soam como coisas de um futuro ainda relativamente distante. Mas ainda assim, a realidade é que a inteligência artificial está aqui e agora, e seu impacto nas indústrias provavelmente vai aumentar nos próximos anos. Embora a IA tenha prós e contras, como nós mencionamos aqui, é importante que os profissionais de marketing fiquem atentos aos seus avanços, estejam abertos para usar a IA para simplificar processos de gestão, acompanhar os concorrentes e, claro, facilitar a vida de nossos clientes. E Gino, tá na hora, né? Tá na hora, então. Muito bem lembrado. Pontualidade britânica. E você? O que achou desse episódio? Conte para nós nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e, claro, ative as notificações. Nós já falamos, não é? Não custa nada e você nos ajuda a criar e proporcionar conteúdo cada vez mais relevante para você e para o seu negócio. Lembre-se de nos seguir no Instagram, @Papo de Marketing Podcast. E claro, acesse o nosso site, papomarketing.wordpress.com. Escolha a sua plataforma de podcast e acompanhe todos os nossos episódios. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia. Mande para quem você gosta, mande para quem você não gosta. E é isso aí. O importante é compartilhar, fazer isso aqui se tornar cada vez mais relevante. E sem mais o que dizer, tchau. %80 dos especialistas do setor integram alguma forma de inteligência artificial. Não, peraí, Gino, peraí. Vamos lá. Dessa vez fui eu que errei. Ah, coisa horrorosa. Nossa vida. Ai, muita emoção.